Esse vídeo tem o apoio da Silimed, a maior fabricante de silicone da América Latina e líder de vendas no Brasil. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Plástica na Real. Eu sou Irene Daia. Eu sou Bárbara Machado. Eu sou Gisela Pontes e hoje nós vamos falar sobre um tema inovador que está transformando o mundo, que é a inteligência artificial que agora chegou à medicina. E para discutirmos esse tema, vamos receber a nossa colega cirurgiã plástica Isabel de Figueiredo, autora do livro Medicina do Amanhã. Com muito orgulho. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, Irene. Obrigada, Gisela. Obrigada, Bárbara. É um prazer estar aqui com vocês e tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito profícuo. A ideia da gente de chamar você, Isabel, todos nós procuramos assim, apesar da experiência, a gente quer se manter na vanguarda, né? Pegar tudo o que está acontecendo de novo no mundo e sempre transportar isso para o nosso mundo, que é a cirurgia plástica, para benefício dos pacientes da gente, né? E a gente se deparou com essa questão da inteligência artificial que hoje tomou conta, né? Você tem um curso, que depois no final você fala sobre ele, se quiser nos passar alguma informação, em que você fala que a gente já usa a inteligência artificial e muitas vezes nem se dá conta disso no dia a dia, né? Verdade. É uma coisa que esse ano, lá na Jornada Paulista, né, eu cheguei a perguntar ao auditório lá cheio. A primeira pergunta foi: quantos de vocês aqui já usaram inteligência artificial? Várias pessoas... Não, eu perguntei quem nunca tinha usado, perdão. Quem nunca tinha usado inteligência artificial? Várias pessoas levantaram a mão. Aí eu falei, ok, é bastante gente. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês têm um telefone celular? Todos. Todo mundo que tem usa. A diferença é que a gente só se deu conta desse termo desde o ano passado por causa do ChatGPT. Porque a gente não se dava conta. A gente usa o Waze, você usa várias coisas, a tua ferramenta de busca, as sugestões de compra, tudo isso é inteligência artificial. A gente sabe, o Google é a inteligência artificial inteira, né? Então todo mundo usa. Aí eu tive, né, assim, eu comecei a procurar, a pesquisar aonde que esse ChatGPT, que seria então a nova, né, inteligência artificial, poderia nos ajudar no dia a dia, micro e macro, né? Tanto quem trabalha a nível de gestão, quanto o médico que trabalha no seu consultório. E foi por aí que eu comecei. É interessante porque a gente não entende a inteligência artificial como um mundo tangível. A gente pensa que é algo que está ali dentro de um computador e que você precisa de um grande conhecimento específico, né, Gisela? A gente estava conversando sobre isso, né? Que às vezes a gente que é cirurgião não tem muito tempo para ficar correndo atrás dessas coisas de aprender as ferramentas, a gente acaba delegando. Como é que é isso, Gisela, no teu dia a dia? Como é que você lida com a inteligência artificial, a mídia, prontuário eletrônico? Como é isso? Pois eu... No caso, né, lá no nosso serviço, lá no hospital, eu tenho os residentes, e que são, digamos, a inteligência artificial. Então, eles são super habituados com tudo, com prontuário eletrônico, com todos os treinamentos, né? Então, com isso, você tem uma facilidade muito grande, porque eles já nascem aprendendo, né? Eles já nascem dentro desse meio. E isso também dificulta, porque a partir do momento que você tem alguma facilidade, você sai de uma cirurgia longa, e você tem quem faça alguma coisa por você, você acaba deixando de aprender, né? Mas realmente o ChatGPT eu acho incrível. Eu acho assim, eu tive a curiosidade, acho que pela primeira vez, porque eu não tenho muita curiosidade com essas coisas tecnológicas. Eu não tenho, pois é. Mas eu tive a curiosidade, principalmente, que eu achei curioso, porque ele mente. Então, o ser humano mente, né? Uma característica do ser humano. E o ChatGPT, quando ele não sabe, ele inventa. Isso chama alucinação. Eu achei incrível, porque eu falei, gente, realmente, dentro daqueles filmes todos de ficção científica, né? Que você sempre achava que aquilo não ia existir, começou a existir. Então, nós temos uma ferramenta que, se por acaso ela não souber de alguma coisa, ela inventa, mas ela ajuda em muito, né? Meu marido, ele é advogado, ele colocou até para fazer uma petição de brincadeira, logo quando já começou a utilizar, e fez uma petição que não era uma peça primorosa, como ele gosta de falar,
mas simplesmente Metade do caminho. o resultado, não, estava feito. E dependendo até do nível de exigência de cada um, estava pronto. Né? Artigos científicos, né, tem que tomar um cuidado danado. Eu até pedi para uma pessoa lá da residência, enfim, que não é uma pessoa tão, né, não dos mais especiais ali, e ele me trouxe uma coisa brilhante, eu fui vendo, é o ChatGPT. Então, realmente, assim, até para nós avaliarmos os alunos, avaliarmos todas essas situações, é difícil para você, porque em pesquisa você tem uma ferramenta que você vê se tem algum plágio ali. Plágio é uma coisa complicada. Pois é, mas no ChatGPT eu não sei. Então, isso tudo, quer dizer, o dia de hoje está muito esclarecedor para mim também, que eu tenho um monte de dúvidas, que eu queria tentar retirar algumas com você, porque é uma coisa que eu não sei como lidar com o aluno, com o aprendizado do aluno, com uma ferramenta tão poderosa que você não sabe quem é que está usando o quê. Quer dizer, o TCC é do ChatGPT ou é do aluno, né? Você tem como, na verdade, ferramentas para perguntar, né? No ChatGPT, se você pedir a referência bibliográfica, ele vai te dizer a referência, a parte que está escrita ali, ele identifica o trecho do texto, citação. E ele te diz a citação, e inclusive o percentual. Agora me chamou a atenção, porque você falou do mentir. Ontem eu fiquei 1h e 20 minutos esperando o ChatGPT fazer para mim. Eu pedi para ele desenhar dentro de uns moldes, de umas planilhas que eu tinha feito, uma cartilha para paciente. E aí ele me diz assim, em pouco tempo vou inserir as imagens que você está pedindo. Quando deu 40 minutos, eu comecei a perguntar, você realmente está trabalhando nisso? Sim, estou. E aí a gente tem que lembrar... e a gente tem que lembrar que quem programa o ChatGPT é um ser humano, somos nós. Nós nutrimos com os dados que a gente põe, tanto que uma das críticas iniciais é que o ChatGPT começou em 2021. Então, a gente não tinha dados anteriores a isso. Então, isso é como a gente é que está nutrindo esse banco de dados. E aí, agora, vai minha pergunta para a Irene. Irene, no que você acha que você incorpora a inteligência artificial já no seu dia a dia? Eu tenho incorporado de várias maneiras. Por exemplo, fazer uma prescrição em inglês mais certinha. Estou com dúvida em alguma dose de medicamento. É muita coisa que eu fazia no Google, né? Eu começo a fazer. Agora, em relação a gente inventou um residente também. Ela me contou isso. Inventamos um R1. Fizeram um residente virtual. Uau! Você a gente fez várias coisas. Responda como um R1. Outro dia eu estava conversando, há uns meses atrás, estava conversando com os residentes, e eu vi que eles não estavam entrando também. Aí eu comecei a falar, porque eu tinha lido uma matéria super interessante no jornal. Aí eu comecei a falar, vocês nunca fizeram isso, nunca fizeram aquilo? Aí todo mundo, agora já está todo mundo, o gênio do ChatGPT. Eu falei, tem 3 meses, mas tá ótimo. Mas assim, é fascinante, né? Uma coisa que eu queria te perguntar era, eu estava vendo a sua palestra agora no Citral, no último evento, na quarta-feira, eu estava justamente com um residente do meu lado. E a gente estava avaliando ali o que estava sendo discutido, que eu achei muito interessante. Aí eu queria que você desenvolvesse mais isso. Isso prejudica ou ajuda? A gente tinha visto uma palestra daquele hospital que só tem robô, que funciona com a inteligência artificial. E, por outro lado, o residente estava falando isso para mim. Olha só, eu estou aqui fazendo um texto para postar para você, aquele que posta para mim. Eu estou fazendo um texto para postar e agora eu estou fazendo um curativo. Então, eu estou otimizando meu tempo. Aí a gente ficou pensando como vai ser isso. É justamente o que você discute no livro. Você pode desenvolver melhor para a gente? Posso. Eu vou tentar ir partindo, porque, como eu falei, a aula do Citral foi a segunda que eu dei, né? E a gente conseguir falar em 10, 15 minutos de um assunto desse é complicado, porque, assim, todas nós, né? Somos médicas, cirurgiãs, cientistas, curiosas. Então, a gente começa a ler, aquilo começa a afundar. Quando eu comecei a estudar, eu ia por aqui, daqui a pouco eu estava lá, o negócio abria um leque, foca, né? Porque senão você não tem fim. Então, o que eu vi basicamente assim? Eu vou tentar dividir e responder. Se eu fugir, você me chama de volta, tá? Primeiro, um termo que a gente usou ontem, existe a necessidade da alfabetização digital nesse sentido. Isso que você falou com seus residentes, que mesmo eles sendo mais novos e tudo, não estavam usando. Saber que a ferramenta existe, saber como ela vai ser usada,
o que a gente consegue tirar dali? Eu mostrei que a gente pode juntar vários aplicativos, todos eles têm inteligência artificial. Na verdade, o que acontece? O ChatGPT, vamos por aí, ele é da empresa que chama OpenAI, tá? A Copilot, que é da Microsoft, a Gemini, que é do Google, todos usam o GPT da OpenAI. Entendeu? Então, eles têm diferença só de fábrica, mas no final ele faz a mesma coisa. Dentro do GPT, você tem vários programinhas que as pessoas fazem e colocam ali. Então, também é outro lugar para você ir explorando adoidado. Eu mostrei para eles um que é mais específico para você procurar artigo científico, porque ele inventa. Tá? Você pode pedir bibliografia, por exemplo, que é uma mão na roda. A primeira vez que quando comecei a escrever o livro, assim, vou pedir bibliografia. Aí eu via o seguinte, quando eu ia procurar, não existia. Imagina se eu recorto e colo e jogo ali. Tudo bem, ninguém vai conferir. E quem conferir? Vai ver que você é uma fraude. Você tá me entendendo? Então, assim, você tem que falar, aí você tem que ensinar a ele como ele vai procurar. Então, assim, eu não conhecia esse Sci-Hub, eu acho. Eu não conhecia o Sci-Hub. Exatamente, ele desbloqueia e te dá tudo bonitinho. Então, não tinha ainda. Aí eu colocava, me coloque, faça um resumo, me dá o link, ignore o Wikipedia, ignore fontes, não invente, não crie. Se não tiver, diz que não tem. Você tem que falar isso, porque ele cria. Isso chama alucinação, ele inventa. Eu tentei fazer isso eu contei para eles. Eu tentei fazer um e-book assim, não ia fazer, mas assim, vamos fazer um e-book cirurgia plástica para leigos. Pega a história. Aí eu pedi, o que eu acho que funciona? Como eu fiz, vou escrever um livro. Quero falar sobre esses assuntos, me dá os capítulos, subtítulos. Isso é difícil da gente organizar. Aí ele olhou, não, vou tirar isso, vou tirar aquilo. Meio caminho andado. Aí, vamos embora. História da cirurgia plástica. Aí, introdução, parará. Aí faça a introdução. Coloque 5 parágrafos, não sei quantos, não sei o que lá. Ele escreveu. Aí eu tô olhando lá. Aí já veio uma barbaridade, mas eu vou focar na que eu achei pior. Virou assim. E a cirurgia plástica, o professor Ivo Pitangui, brasileiro, ficou mundialmente famoso após a sua atuação na Segunda Guerra Mundial. Pra gente é pra rir, porque a gente sabe. Mas se eu sou leigo, se eu sou uma outra pessoa, pego aquilo e jogo lá, isso é um plágio, isso é uma fraude, isso é coisa. Nós que temos a capacidade de ver e corrigir, é o que eu brinquei lá, é como se fosse o ChatGPT um R1, um teu secretário, que de repente ele não vai ter tanta assim, né, experiência e tudo, escrever algumas coisas, você vai olhar, não, olha meu filho, isso aqui tá errado, não sei o quê, porque a gente sabe que foi o incêndio do circo de Niterói, todo mundo sabe. Agora, pode se propagar absurdos, isso é fato. Mas a estruturação, em geral, é boa. É muito boa. Isso é que a gente tem que entender. A ferramenta é fantástica. A estruturação de tudo que ele produz, se você olhar, é impressionante como ele carrega a sequência lógica que a gente pratica nos nossos trabalhos científicos. E quanto mais você escreve, o seu ChatGPT vai aprendendo com você. Você pega e carrega. Tudo bem, se você pedir, formate conforme as regras da ABNT. Você jogou assim? Ele vai procurar na internet. Então, nesse universo, vai vir alguma coisa errada. Pode vir alguma coisa errada. Agora, baixa você a última ABNT, joga lá dentro como PDF e fala assim, a partir de agora, você vai me mandar tudo formatado, fazendo com essas regras aqui. Entendeu? É o que você chama de prompt, né? O comando que você dá. Prompt, exatamente. Ele vai obedecer exatamente o que você lê. E você não precisa saber de programação. Agora, quem sabe, quem se interessa, o ChatGPT tem que ser versão paga, porque senão você não consegue fazer isso. Você coloca e ele mostra, você pode deixar ele mostrando o Python, a programação, como ele está chegando naquilo. Tem gente que consegue fazer, entendeu? Eu não entro nesse nível, não. Eu vou só ali no prompt e tal. Então, você consegue tirar muita coisa dele. Eu acho que, assim... Você consegue enxergar o raciocínio da máquina. Consegue. Você consegue enxergar, você vai vendo ali o que ele está indo, por onde ele está indo, o que ele está errando. E aí, teve uma vez também que eu pedi um negócio para ele me respondeu um negócio que tinha nada a ver. Eu falei assim, olha, você pode fazer melhor do que isso. Não foi isso que eu pedi. Aí eu fiz isso ontem. Mas o eu melhor... lembrei de você. Aí eu falo para elas também o seguinte, que eu sempre peço, por favor, obrigado, desculpe, porque eu tenho medo, sei lá, né, que as máquinas substituam a gente, eles vão lembrar que eu fui educada, né? E você sabe que eu fiz isso. Eu coloquei o por favor, aí meu filho olhando. Muito obrigada. Por que você está pedindo por favor para uma máquina? Aí eu falei, porque eu estou ensinando que ela tem que ser educada, né? Mas já também eu li, assim, estudos, né? Não são estudos, mas são comentários que quando você é mais educado com a máquina, mais
assim, amigável, ela também vai sendo mais amigável com você. E tem muita Sim. coisa. E aquele filme, assim, O dos Her? primórdios, não, Exterminador do inteligência Futuro? artificial. É, do robô, Que da o robô é criança. robozinho. Ah, tá. Tem um Wall-E, tem um robôzinho. Não, o robozinho é um Não, menino que ele é um vai menino. criando. Ah, o amor. garoto, é isso mesmo. É. Você acha que pode rolar da inteligência artificial Olha, aprender isso? sempre pode, né? Porque seria aquela inteligência artificial super, super, super acima. Mas existe uma preocupação, e isso eu achei interessante quando eu comecei a ler, do que eles chamam de humanismo digital, que é como o humanismo, né, nos tempos exatamente, que foi para o antropocentrismo, trazer o homem para o centro, ele já tem essa preocupação da máquina, tipo, não é superar, da máquina não se passar por nós. Por exemplo, esse negócio de Respeitar, namorar, né? o namorar, tem até aquele filme com o Joaquin Phoenix, o Her, você namorar e tal. Na China, quando começou, você conseguia namorar com o chat GPT, você começava sentinha, só que viram lá na China que estava causando problema. Tiraram essa função do chat GPT. Então, assim, existe essa preocupação. Enquanto é feito por nós estamos alimentando, nós temos o controle. Agora, óbvio que moral, ética, quando se fala disso, né? A moral é local. O que é moral aqui pra gente, lá no Oriente não é, vice-versa. Então a gente vai lidar com esse problema do globalismo e tudo. Vai ter sempre isso, mas já tem preocupação, já tem estudos na Unesco, essas grandes entidades já estão vendo isso. Agora, sempre vai ter o mau uso. É porque a gente também estava conversando isso, sobre essa diferença da empatia com o paciente. A intuição. Porque, por exemplo, você está num hospital e os médicos são os robôs digitais. Você fala do robô, inteligência artificial. Como que é isso? Eu acho que o robô é o seguinte, é muita fantasia nossa, né? Assim, e não é de hoje. Na mitologia você já tinha robô, né? O que se considerava robô. Né? Mas, pô, você precisa de robô, é só você digitar um negócio que a máquina vai soltar a tua ficha. Exato, mas a gente quer... O robô, eu acho que é uma tentativa de humanizar uma coisa que não é humana. Sim. Que a gente olha, a gente vai se identificar. Sim. Por isso bota a forma humana. Sim, né? mas nessa vibe assim, como isso poderia ser bom ou ruim na medicina? O bom, eu acho que traz assim, se você botar o formato humano, traz uma humanização. O ruim é que realmente... Dependendo de como isso é feito, se você não tiver mais nenhum outro tipo de interação, pode realmente ficar frio. Porque aquilo ali finge que é um ser humano. A gente sabe que não é. O toque sempre vai ser mais importante, a empatia, a nossa intuição, a criatividade. Ele não cria nada. A gente tem que entender que o ChatGPT, ele não cria. Você achou que ele criou aquele texto, mas ele não é criado. Ele é feito a partir de tudo que nós fizemos. De um banco de dados que nós alimentamos. Ele não criou. Ele não sai criando coisa. Você pode criar um banco de dados ali para ele ficar mais humano. Você sabe que... Respondeu, assim... mas ele está bem melhor. Se você começasse a falar com ele no ano passado, quem começou ano passado, melhorou barbaramente já. Barbaramente. Barbaramente. Você sabe que uma coisa assim que me chama a atenção é que a gente não tem a ideia de a que nível a gente já está. Não a gente está falando de coisas que depois você vai falar das ferramentas de uso do dia a dia, mas a gente estava comentando isso, né, no sábado, exatamente de onde a gente já está em todos os níveis. Hoje, você já se está investigando, inclusive, o repropósito de drogas. Sim. Você tem uma medicação que você usa, por exemplo, para uma patologia, vamos citar como exemplo diabetes, e agora... Você pega os trabalhos científicos, joga dentro do robô e esse robô faz uma análise do sítio de ação, busca outros potenciais de sítios de ação semelhantes em outras patologias e a droga vai ter, já fazem isso. Recálculo de doses, que são coisas que nós não temos acesso no nosso dia a dia, porque já chega para a gente pronto. Mas as indústrias farmacêuticas já começam a fazer o redirecionamento, porque são pesquisas, às vezes, bilionárias. Às vezes, para você desenvolver uma droga nova, é muito caro. Então, hoje, as grandes companhias farmacêuticas já têm o robô incorporado exatamente para filtrar essa informação que chega lá. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, duas, na verdade... A radiologia hoje, né? A radiologia hoje ela é praticamente toda dentro do robô. Você alimenta as imagens, dá o diagnóstico, mas é claro, quem está dando o diagnóstico é um humano e alimenta o sistema. Então, se você entra com uma informação verdadeira, correta, ela vai reproduzir para outras imagens. O refinamento sempre vem
do humano, É. né? No final, o laudo, quem vai estar assinando? O humano. Na patologia, eles pegam os laudos das lâminas, então põe a imagem da lâmina com o diagnóstico ao lado, e eles começam a olhar quem tem a alteração cromossômica tal dentro daquela célula que pode estar respondendo diferente, né, a aquele medicamento. E aí, numa das discussões com o grupo de inteligência artificial, lá fora eu perguntei assim, vocês acham que com isso, porque uma das ideias deles usarem a inteligência artificial é encurtar o que a gente faz hoje, que dá um trabalho louco, que é exatamente os ensaios clínicos. Né? São os estudos que demoram muito tempo para a gente liberar junto ao governo, né? Comissão de ética e tal. E aí eu perguntei, encurtar o quê? Você acha que um dia a gente vai conseguir suprimir? Porque hoje a gente já suprime o estudo em animal. Como é que você vê isso? Então, pegando o início, é que justamente assim, a gente tem que entender que eles, né, a inteligência artificial como máquina, ela vê padrão mais rápido que a gente. Né? Então, assim, através de estabelecimento de padrões que eles vão chegando, né, em dosagem de remédio, em cânceres, em detectar, né, sobrepondo imagem numa velocidade muito maior do que a gente. Mas a gente sempre vai estar ali tendo que olhar. Então, a partir desse estabelecimento de padrão, a gente vai se beneficiar muito. Agora, essa questão de não teste, tem duas coisas, né, para falar. O Nobel da Química, essa semana, que foi do AlphaGo, que é um programa que podem entrar aí, depois botar alfa com PH mesmo, Go, que eles conseguiram mapear todas as proteínas que existem no corpo. Você coloca o nome ali, ele te dá ela em 3D. Tá? Então, assim, não tem mais problema. E com isso, para a indústria farmacêutica já é fantástica. Aí entra a parte o quê? A internet quântica, que é da velocidade, né, que é uma velocidade bem maior, é o que eu falo para o pessoal, assim, eu não entendo exatamente como faz, eu ainda acho que muita coisa é mágica e vou continuar achando, né, desde o início da computação, dizer que 0 e 1 faz isso tudo que a gente vê. Mas, assim, é 0 e 1, e eles transformam nisso tudo. A internet quântica é o seguinte, enquanto a convencional, o 0 é 0, 1 é 1, na quântica, ela pode ser 0, pode ser 1, ela vai mudando, então a velocidade aumenta. Aonde isso vai? Na biotecnologia, que com o aumento da velocidade, aumento do processamento de dados, aumento de você pegar essa Big Data, todas as informações vão, organiza e sai 0 e 1. Com isso, você é capaz de criar biossistema não natural e que você pode testar medicamento sem precisar de animal ou de ser humano. Você cria universos virtuais, lembrando que o virtual é real, né? Não é porque é virtual que não existe, mas sem a necessidade de você experimentar em humanos. Então você vai conseguir fazer vacina mais rápido, isso tudo mais rápido. A partir de quê? De inteligência artificial que observou padrões e acelerou. Sem humano, não foi. Agora, não tem ciência má, tem o mau uso da ciência. Sempre vai ter uma maneira ruim de você fazer isso. Agora, por que a internet, falando da internet, faz coisa ruim? Por que a inteligência artificial, de repente, faz fake, né? Porque enquanto a gente está pensando em coisas científicas, o pessoal que está na internet está fazendo programa para mudar de rosto, mudar de voz e fazer deepfake. Por que existe o deepfake e vão proibir o resto? Seria um absurdo, né? Então, assim, é sempre a história. Inteligência e contra-inteligência. Aconteceu a coisa errada? Vamos dar uma maneira de identificar a coisa errada e proibir a coisa errada. É estrito senso, não lato senso. Senão a gente realmente não vai conseguir andar. Eu vejo realmente perspectivas maravilhosas. Então tem essas de indústria, de coisa grande, e no que a gente pode usar, otimizando o nosso tempo. Um colega, né, que estava no curso, ele é psiquiatra, ele colocou assim, ele estava com dificuldade, ele tinha que fazer um relatório, terminar, estava com dificuldade de fechar um diagnóstico de um paciente muito complicado. Então ele pegou tudo que ele tinha do prontuário dele, tudo que ele já tinha escrito, colocou ali. Ele fez a análise, né, baseado naquilo ali, baseado em toda a internet, e sugeriu manter tal droga, gerar tal droga, sugeriu. É como se você estivesse fazendo um estudo, ao invés de você estar numa sala com 15 residentes, com não sei o que lá, você está fazendo com quantas milhões de pessoas colocaram dado ali? Na verdade, não é o computador que está fazendo aquela análise, são todos os trabalhos científicos publicados, né? Você tem que pensar isso. Ele jogou na IA. Foi A? Não foi. Ele fez uma discussão de caso com milhões de pessoas. E aí, a partir da discussão de caso, você fala, olha, Gisela, você tem que então fazer o seguinte, você não vai dar isso, você vai dar aquilo, aí você fala, não, diante da minha experiência, eu vou continuar fazendo o que eu estava fazendo. Ok, mas você viu outros pontos, de repente,
Não, ela tem razão, eu acho que eu vou fazer aí, entendeu? Então é você aprender que você está discutindo um caso clínico com milhões de pessoas, você está acelerando, fazendo seus, por exemplo, direito, né, que a gente falou. Tem muita coisa ali que é A, B mais C, ele pode ter, você já pode ter um mais ou menos do seu jeito e que você arrume, poupa tempo. Ingestão. Os laudos, né? Laudo, Os laudos, ingestão de hospital, poupa tempo, vê onde está saindo falha, onde você está perdendo dinheiro, é muito mais rápido do que você ficar uma pessoa fazendo isso. É mais fácil, joga, ele faz e você vai a partir dali. Ele compila os dados, ele acha os padrões e a gente tem como fazer o reverso. Porque uma das características, uma das preocupações de inteligência artificial no mundo inteiro é você ver viés, que pode ter viés de programação. Você tem mecanismo, por exemplo, Ano Novo, na praia. Todo mundo que entrou em Copacabana passou pelo rosto para poder entrar. Nosso rosto já está em tudo que é lugar, né, gente? A gente toda hora faz reconhecimento facial. Mas existe isso para a polícia. Aqui eu não sei como é que tá. Mas nos Estados Unidos você tem. Nos Estados Unidos foi observado viés. Porque naquela determinada região, o índice de crime era mais por hispânico, por isso, por aquilo. Aí se você pegar isso, esse mesmo prompt, essa mesma coordenada, leva lá para o Japão, não vai funcionar. Lá não tem hispânico e vice-versa. Pega o do Japão, bota lá, não tem negro, não tem... Entendeu? Então, assim, você tem que ter como auditar, saber como foi feito, como desenvolvido e saber como aquilo vai sair. Para você justamente tentar pegar viés, pegar erro, pegar má intenção, né? Então, assim, existe essa preocupação. E a gente vai ter que correr atrás. Mas, por exemplo, um artigo científico em meta-análise. A gente não falou de plágio. Um artigo científico em meta-análise, que são artigos com nível de evidência alto, você pode... Seria perfeito para o robô fazer, né? Seria, mas aí... Você tem... Claro, você vai analisar os dados, mas a coleta, que é o mais difícil, ele conseguiria fazer, né? Mas se ele assim, tiver acesso ao banco tiver científico, óbvio, mas aí assim, até que ponto é ruim isso? Por exemplo, eu não estou falando para fazer o trabalho inteiro, mas tem sempre uma parte que é mais braçal. Eu estou achando muito bom. Eu acho que eu penso sempre assim na parte braçal. Eu fiquei dando pulinhos de alegria quando ele pegou e botou minha bibliografia na ABNT sozinha. Gente, dei pulinhos, porque a gente sabe complicação que é fazer só aquilo. Escrevendo as teses é que a gente sabe o que passa, né, fazendo manualmente tudo isso. Dá vontade de chorar. Tem ferramentas que são utilizadas para isso, mas eu particularmente acho difícil. O que o ChatGPT é muito mais fácil, quer dizer, ele facilitou a vida. Né? Agora, uma coisa, em radiologia, sim, patologia, eu não sabia, você me trouxe essa ideia, mas... em cirurgia não tem. Em cirurgia não tem ainda. Mas tem cirurgia geral. Diagnóstico, né? Não. Cirurgia geral, um algoritmo de atendimento, a estratificação de gravidade do paciente para entrar em fila de atendimento. É o que eu estou falando, a gente não tem ideia de onde está. Mas o ato cirúrgico... Não, inclusive o monitoramento do paciente durante a cirurgia, perda sanguínea, tudo isso você faz. Pode jogar a inteligência no robô. Você sabe que agora tem um rapaz que ele conta uma história, ele é um desenvolvedor de tecnologias dentro daí, e ele estava num congresso em Dubai, foi abordado por um ginecologista, né? Eu até contei isso lá. E aí, esse ginecologista chegou perto dele e disse da problemática dele, que ele queria que ali tivesse um público leigo, inclusive ouvindo a palestra dele, desenvolvedor de AI, e que quando esse ginecologista contou para as mulheres que ele estaria lá assistindo, elas, com vergonha, por causa da questão cultural, não, eu não quero que meu ginecologista me veja num contexto social por embaraço mesmo. E aí, ele conta isso para esse rapaz e fala assim, a gente queria desenvolver uma ferramenta de atendimento das pacientes em que você eliminasse a barreira humana. Porque você não vai estar contando para uma máquina, você vai contar, por exemplo, você vai perguntar para o seu paciente questões delicadas, como um ginecologista. Você faz sexo ocasional, a pessoa vai olhar para você, vai se encolher e talvez não diga. Para a máquina ela vai dizer, porque não há o julgamento humano atrás daquilo. Então, pautado nisso, ele resolveu fazer um identificador de sintomas em que as mulheres entravam
dentro disso e começavam a colocar. E aí eles começaram a descobrir padrões, inclusive dentro do quadro de endometriose, que foi a grande descoberta dele, com pacientes com dores torácicas. Chegavam com fase menstrual, com muita dor, e que o pessoal levava muitas vezes mais de ano a paciente sofrendo. Então, quer dizer, é o uso do dado, né, a seu favor. Então, o que eles fizeram? Compilaram no banco de dados todos os trabalhos científicos com todas as sintomatologias possíveis, estabeleceram um padrão de comportamento e ali eles colocavam a paciente: olha, você pode ter endometriose, você deve procurar um especialista. Quer que eu referencie um especialista na sua região? Então, geograficamente ainda localizava, e no final o que ele fala é que ele sempre referenciam para um médico. Esse programa, até quem tiver curiosidade, que estiver assistindo a gente no podcast, se chama My Anna Health. É MYANNAHEALTH, quer dizer, Minha Ana Saúde, né? E um dos CEOs da empresa é a própria inteligência artificial. E com isso eles foram também combatidos. Por quê? Aí entra outra questão, que Irene começou falando da coisa do hospital, né, com o robô. Tem um robô na China tem um hospital na China sendo direcionado, era para começar a funcionar em junho, ainda não estava funcionando até a última notícia que eu soube, só com robôs para atendimento de parcela da população, porque por mais médicos que eles tenham, eles não vão conseguir dar conta do atendimento da população, né? E aí ele estava comentando isso. Existem as questões, que é a humanização do atendimento, que o robô realmente não vai conseguir otimizar, por mais que ele gere empatia. Esse Maiana, eles conseguiram gerar no robô um pouco de empatia, mas a pessoa está ali mais no anonimato do que em qualquer outra condição. Mas aí é aquela dicotomia, tem empatia, mas tem gente que tem zero empatia. Que tem o médico também. Tem empatia. De repente até melhor. Exatamente. E a questão que eles falam sempre é a segurança do dado. Porque eu gostaria muito... que aí a gente fica assim, eu gostaria muito de alimentar um sistema com todo o conhecimento que Irene tem, que você tem, Gisela, né, você, Isabel, eu. Imagina o volume de pacientes que já passaram pelas nossas mãos e como a gente poderia alimentar um sistema, falar da cicatriz, falar de quem tem mais chance de evoluir com o queloide, qual o padrão genético que essa pessoa teria, mas ao mesmo tempo a gente esbarra na questão ética, né? Na questão de que se esse dado vazar, responsabilidade é de quem? E tem isso, lei de proteção de dados. E tem isso, a preocupação é também de quem você vai imputar a culpa, em quem programou, em quem quem teve a ideia, quem programou, quem utilizou, né? Então, assim, culpa, exatamente, né? Falando agora, voltando à cirurgia geral, eu falei com elas até você não vê, eu já sei que não vê, o Chicago Med, que é uma série, né, que tem Chicago PD, que é polícia, Chicago Fire e Chicago Med. A Med eu não gosto, porque eu já não propaganda na Netflix. Propaganda, não é Netflix, não, mas eu não vou falar de quem, não é da Netflix, mas assim, a Med eu não gosto de ver, eu não gosto de ver, porque a gente já fica todo dia com o hospital, vou ficar vendo série de hospital, pelo amor de Deus. Mas eu vi, e aquilo ali não é uma coisa que está fora, não. Porque é o seguinte, vamos para trás. O pessoal que tem diabetes, que está usando aquele dispositivo agora que pluga no celular, está vendo só glicemia. Daqui a pouco, ele pode ver mais coisa pra gente. Então, nossos pacientes no pós-operatório podem ter um lá e eu tô olhando. E olha lá, tá acontecendo, curva para a esquerda, você já vai conseguir, tá mais quente, olha lá. O eletro já está aqui. O eletro já está aqui. Já cai no chão, lá nos Estados Unidos, já liga para o 911, você é salvo. Então, essas pequenas coisas, câmeras em unidades fechadas, tá? Paciente lá, de repente, começa a ficar mais agitado, aquilo ali já vai te avisar. Sensor, vê temperatura, vê um monte de coisa. Agora, a cirurgia, graças a Deus, não é, ato cirúrgico, por então, enquanto. assim, no Chicago Med, tem o cirurgião lá, é lógico, eles fazem aquele conflito com a empresa, com a não sei o quê, com a empresa, com não sei o quê, que é o seguinte, eles devem ter chegado assim, você imagina, filmando todo mundo fazendo cirurgia no mundo inteiro, qualquer cirurgia, ele vai ver padrão, ele vai achar padrão.
Tá? Então, assim, ele vai ver que ali, ó, quando eu corto aqui, ó, e ó, sangrou. E nela também sangrou aqui. Olha lá, quantas pessoas vão por esse lado aqui e sangra. Ah, o que tem aí? Então, que eu tô indo, daqui a pouco ele fala, doutor, olha, toma cuidado, porque ali a coisa vai sangrar. Você, tá bom, obrigado. Sabe? Algumas coisas assim. Então, o que mostra nesse programa é isso. Ele ia utilizar ou não, o que eu vi, que era uma cirurgia, se não me engano, era uma neurocirurgia super, que ele já tem, a neurocirurgia já tem, acho que é o Neuromate, que eles fazem duplo, você consegue chegar lá no tumor, você vê 3D, 4D, e você consegue ser muito mais específico. Então, ele ia entrar com isso, só que aí ele teve conflito com o robô queria que ele fizesse uma coisa, ele queria fazer outra, ele fez a outra, foi uma confusão danada, entendeu? Mas por quê? Não porque o robô sabe, porque o robô chegou ali com os padrões das cirurgias de quantos cirurgiões? Sei lá quantos cirurgiões ele viu para ver aquilo, mas nunca, a palavra final sempre é a nossa, né? Tem um Sempre. professor. Ainda Para quem está em treinamento. Exatamente, deveria ser, pelo menos, exatamente. Você sabe que um dos grandes desafios, nesse grupo que a gente estuda IA, tem o pessoal da Nigéria, e o grande problema é a questão financeira, na África, eles chegarem a um nível de otimização da medicina em que eles consigam replicar os modelos. E tem um professor... Mas talvez esse modelo seja até mais barato do que outros modelos. Tem um professor que se chama Shaf Ahmed, que ele está baseado no Reino Unido. Eu já fui visitá-lo em Londres em janeiro desse ano. E ele trabalha com avatar. Então, o que ele faz? Ele dá treinamento para cirurgiões a nível mundial. Você faz a imersão virtual dentro da sala, assiste o procedimento cirúrgico. Então, é muito interessante, porque você consegue ver a imagem. Sim, é um game. E isso eu não vi longe. Isso eu vi na PUC aqui. Em primeira pessoa. O último evento da Alergan em São Paulo foi assim. Pois é. Tinha um na América Latina e outro em São Paulo, eles fazendo preenchimento do paciente. Exatamente. E eu aqui na PUC, eu visitando um centro de impressão 3D. É um centro lindo. Eles têm peças lindas de coração, de vasos e tal, simulando as várias situações clínicas em que você vê, eles estão desenvolvendo softwares em que você vê a imagem, eles transpõem para o paciente. Então, quando você faz a cirurgia, você vai fazer a ressecção, já está acontecendo, né? A ablação do tumor dentro daquela alteração que foi transposta da imagem para o que está acontecendo na sala de cirurgia. Então, assim, a gente ainda engatinha muito. E quer ver uma coisa, pegando essa do avatar, que eu lembrei 2 vezes e esqueci no meio? É o seguinte, aí vem para o nível bem bobo, vamos dizer assim, da IA. Tem vários programas que você pode criar um avatar, ou você pode fazer o seu avatar, você mesmo ali, né, fazendo, já grava sua voz e tudo. Você quer... Tem uns congressos que eles vão pedir, às vezes, para mandar gravado. Eu vi aqui, teve... fulano, vou ver a aula gravada de fulano. Beleza, bota a aula gravada do fulano, eu posso fazer uma lá falando em árabe. Vai ser minha voz falando em árabe, porque já tem programa que faz isso. Parece bobo, mas não é. Adianta muito, porque tem muita gente, às vezes, que não vai em congressos mundiais, sei lá, porque não fala uma outra língua, o congresso não vai traduzir, tem dificuldade de entender. Isso a gente sabe. Né? Porque a gente pensa muito no nosso mundo aqui, aqui todo mundo fala isso, fala aquilo, não tem problema. Não, a maioria não é assim, e de repente teria tanto a acrescentar, né? Sim. A barreira da língua já não vai mais existir, porque hoje você sai com o tradutor, né? Você já consegue se comunicar. Daqui a pouco vai ter no celular mesmo da gente, no WhatsApp da vida, um desses, eu vou estar lá falando com a Noruega, eu falando aqui em português, ele está ouvindo norueguês lá e vice-versa para cá. Já tem um congresso até que a gente recebeu que vai ser assim, a entrada não é mais crachá, é reconhecimento facial, e a transmissão são, eu não sei se são 40 línguas. A transmissão vai ser feita, a pessoa pode falar na língua que quiser, e você vai sentar, vai botar o seu fone e vai escutar na língua que você bem entender. Você vai escolher a língua para aprender. Em termos de gestão, porque na ferramenta de busca do WhatsApp, na Meta, né, já entrou aí? Como assim? Abre o teu WhatsApp, você vai ver. Já vai ver que está em Tem uma bolinha ali, pesquisa com aí. Ainda não olhei. Olha lá. Já tem, tô atrasada, ó, tá vendo? Me deram Estamos ensinando algo me para deram a rasteira aqui. Quer saber? Não, mas é assim mesmo. Monetização, não né? vi, vou olhar. Como vai ser essa monetização? Não saberemos. Porque, obviamente, a gente não tem almoço grátis, né? Com certeza. Nada, a gente está entrando, está fazendo tudo, eles estão pegando o nosso também. Inclusive, é uma coisa que é boa lembrar, que nada que seja sigiloso, você deva colocar ali. Porque você botou ali,
é do mundo, você aceitou. Você é o banco de dados. Entendeu? Então, tipo assim, Forças Armadas, tinha uma colega lá, né? Eu fui da Marinha e tal, mas tinha uma colega lá que estava no curso, que ela é chefe de departamento de cirurgia do Hospital Nova Marcílio Dias. Claro que muitas coisas, inclusive eu vou falar lá no Marcílio em fevereiro, na jornada científica de aniversário, o tema vai ser inteligência artificial. Então, assim, as Forças Armadas, a americana, ela tem uma internet deles. A ARPANET, quando começou, é deles, é interna deles, não usa satélite de ninguém, é fechada. Aqui e na maioria dos outros países não é assim. Então, eles têm mais. Né? Uma eles têm. Não, é mais do que uma intranet, porque a gente tem a intranet lá. Só que a intranet lá usa satélite normal. Então, você tem como escapar a informação aí. Você não pode garantir que o sistema está. O ideal da intranet é você manter a informação bloqueada. Eles bloqueiam os sites que a gente não pode abrir, bloqueia. Só que quem está transmitindo? A antena é de quem? Entendeu? Então, não. O sistema americano, os satélites são militares, é sistema fechado. Então, ali você garante que as informações não estão saindo. Então, uma dificuldade para esses locais que tem que ter mais sigilo, qualquer uma, a parte do direito, a parte médica, é que você colocando uma situação ali sigilosa, ela vai vazar. Entendeu? E vai ser acessada da maneira que for. Então, é só isso. Mas como a maior parte das nossas informações, tirando, obviamente, o segredo dos pacientes, mas aí você tem que entrar a parte do direito, a lei em geral, tal, para fazer tudo direitinho nos seus prontuários. A gente já faz, né? Já tem os documentos todos para guardar foto, para guardar tudo, porque senão realmente complica, né? Você sabe que uma preocupação que eu tenho, você mostrou um slide muito interessante na aula sobre o número de horas que o brasileiro passa na internet. Eu vou pedir para você comentar disso aí. Né? O brasileiro, isso aí, né, que as pessoas que estejam ouvindo a gente se atentem, porque a gente estava comentando que hoje a pessoa senta no restaurante, na frente da outra, ela não interage mais, ela está na frente, se duvidar, ela está mandando mensagem para quem está na frente dela, né? O número de horas que a gente está ficando ali é... Eu peguei do site de uma pessoa, uma senhora que chama Marta Gabriel. Ela é muito boa de mídia digital e tudo. Eu sempre li muitas coisas dela. E ela fez um quadrinho que eu coloquei. Eu não lembro de todos os detalhes, mas eu lembro do principal. No mundo atual, que a nossa expectativa de vida, se não me engano, é 75 ou 76 anos, ou era por aí. Baseado no que a gente faz hoje e nessa expectativa de vida, a gente está passando 41,3 anos dentro da internet. Mas é metade. Desses 75. De uma forma ou de outra. Tá? E uma coisa que é bom também, aproveitando isso, chama atenção aquilo que eu falei, né? Da gente se proteger, ver o que bota, né? Não é nem tanto de inteligência artificial, mas acaba sendo. Porque a gente não está mais offline nunca. Você não pensa que você desligou o seu telefone, você está offline. Não está, porque seu site está lá, o seu está lá. Você continua online. A gente está online o tempo todo. Você pode não estar atuando, mas você está. Por exemplo, acontece muito, né, com o pessoal aí de escândalos da vida. Aconteceu, sai uma foto escandalosa sua na internet, você está dormindo, não sabe de nada. No dia seguinte, você está bombardeada por tudo ali. Porque você está vivo lá dentro. Não, e não só isso. Se você deixa o celular, já me aconteceu por 3 vezes, da Siri falar comigo. O que mesmo você quer saber? Eu não estava falando com o celular não estava com a tela acesa. Entrou uma mensagem, ele ativou e ele discuta. Por exemplo, sei lá, tá falando aqui sobre uma viagem, não sei, para as Maldivas. Vai aparecer Abre ali o celular, primeira coisa, uma viagem incrível para as Maldivas. Então, fica aberto. Fica aberto e é impressionante. Quer dizer, tudo que a gente fala, às vezes, até na sala de cirurgia ou alguma coisa, a primeira coisa que eu abro o celular está lá. É incrível, né? Quer dizer... E uma coisa também assim que me chama a atenção, que nesses 41 anos que vamos passar na internet, porque a gente não vai ser diferente de ninguém, a proposta que você faz, né? A ideia lá do que você estava discutindo no curso, é de que a gente passe cada vez mais, a gente vai ficar cada vez mais digital, né? O nosso mundo está ficando cada vez mais na palma da mão, ao invés de ficar na interação humana. Eu vejo isso com preocupação por um lado e surpresa por outro, porque eu acho que gera uma ansiedade muito grande. Os jovens, principalmente, porque eles precisam saber as coisas na velocidade do segundo. É muito rápido. Né? É muito rápido. Então, você imagina, nós aprendemos um mundo real, brincamos na rua, brincamos de roda, e o celular veio depois. Essas crianças nascem com o celular na mão. E quando você faz o curso, você propõe que a gente ainda passe mais tempo. Porque aí a gente vai começar a dominar as ferramentas. E aí, essa é a questão. Quanto mais fáceis as ferramentas se tornam, mais tempo elas te seduzem. Também. Né?
Mais tempo a gente vai ficar ali, dominado por elas, porque você vai querer criar um conteúdo seu. Aí eu queria que você comentasse, porque ela comentou de criar site, né? De criar o avatar, de você criar sua mídia social, como isso está nas suas mãos. Comenta isso aí pra gente. Então, eu acho que isso acaba sendo o efeito Tostines. Eu vou citar o brilhante Enio Mainardi, que faleceu, eu tive a oportunidade de conhecer, e ele chegou a fazer umas palestras pra gente, assim, da plástica. A gente perguntou para ele qual seria o conselho que ele dava para a gente poder aparecer mais sem parecer fútil, né? Que muita gente pensa em plástico, só pensa em coisa fútil, quando a gente faz reconstrução, a gente faz tanta coisa, a gente age tanto na vida das pessoas, né? Mas o que aparecia por aí não era isso. Aí ele falou assim, vou dar para vocês o hashtag Nós Ajudamos as Pessoas. Eu sempre uso nos meus posts isso, mas ele é o famoso que largou o efeito Tostines. Vende mais porque é fresquinho vende mais. Ou seja, você vai usar mais porque tem ou porque tem você vai usar mais. Não saberemos. Eu acho que é o seguinte, vamos resumir. Quando eu coloquei lá o curso, a parte prática, é mais assim, para romper essa barreira do analfabetismo que todo mundo tem, né? Assim, você ser ignorante não quer dizer que você seja burro, é você ignorar um assunto, até você estar disposto a aprender. Então, como nós todos aqui somos incrivelmente curiosos e queremos aprender, a gente tem esse aspas, defeito, todo mundo aqui vai cair de cabeça de alguma maneira em algum pedaço para poder aprender o ChatGPT no mínimo. Aí o que eu mostrei? A gente tem algumas poucas ferramentas que você pode usar em conjunto e facilitar a sua vida. Para mim é hobby, tá? Assim, eu tenho outros hobbies também, eu bordo, sabe, gente? Eu faço coisas fora da internet, na pandemia eu pintei minha casa toda, fiz um monte de coisa assim. Mas eu gosto de tecnologia. Então eu fui descobrindo, você tem o Canva, que você faz os seus posts, tá? Você tem um que eu não tenho conflito de interesse nenhum deles, tá? É só de usuário mesmo. Você tem o MLabs, que é uma ferramenta desenvolvida por brasileiro, que eu conheci naqueles encontros que eu falei de vocês, de São Paulo, né? E que você tem uma máquina, praticamente, você tem um escritório de marketing digital, tá? Se você quiser mexer, você vai fazer tudo. Então, você vai criar seus posts com Canva, o MLab já está em conjunto, tá? Então, você, a partir dentro ali, vamos programar meus posts. Então, você tem o programa do mês. Vamos fazer um por semana. Vai no ChatGPT, fala para ele o que você quer, pede até para ele gerar imagem. As imagens do ChatGPT ainda não são muito boas, mas acho que é porque eu não sei pedir direito. A parte de imagem eu ainda estou ali caducando. Talvez tenha que alimentar com alguma outra coisa. Ou então usar outra coisa para fazer, que é, no caso, o Canva. Eu pedi simples, para ele fazer Outubro Rosa, né? Aí ele me deu 4, aí você pede, me dá com os hashtags também mais relevantes. Ele me deu os hashtags mais relevantes. Pego aquele texto, jogo no MLabs. Aí eu já fiz minhas imagens no Canva, vou pedir que ele sugerisse, já joguei ali, já programei, pronto, já não preciso fazer mais nada. Entendeu? Agora, quanto tempo você vai passar mais nisso? Eu acho que no início da curva de aprendizado, bem mais. Fuçando. Mas a partir do momento que você aprender, a coisa vai ficar melhor, vai ficar mais rápida. Porque assim, pode parecer que eu fico grudado no telefone o tempo todo. Não fico. Eu sou daquelas pessoas que vai para a rua, fico sentada, eu gosto de ver as pessoas. Eu gosto até de ver as pessoas olhando para o celular, porque é muito legal. Do nada a pessoa está assim, ela começa a rir. E no mesmo momento que ela começa a rir, você pode olhar que a pessoa olha, ela procura uma validação em alguém. Se cruzar as faces, ela vai tipo... Entendeu? Tem uma coisa assim, você pode observar isso. Então, eu não sei, claro, a tendência, se a gente deixar, é a gente ficar completamente imerso ali, mas... E falando nesse lado lúdico, assim, devagando mesmo, como ela estava falando, a gente pode colocar, sei lá, toda a nossa expertise lá, ou a gente pode colocar, sei lá, toda a personalidade da minha avó que morreu, quero conversar com a minha avó. Será que a gente vai ser imortal? Será que se colocar a minha cabeça lá, por exemplo, eu posso responder para alguém mesmo depois que morrer? Como você vai resolver essa oclusão arterial aí? Eu já vi um filme. Será que a gente pode ser imortal? Eu já vi um filme assim, eu não lembro o nome, que a pessoa tinha morrido, mas ela tinha deixado gravada as coisas para mas se você pensar bem, se você alimentar totalmente. Acho perfeito. Não, se a gente considerar o que é ser imortal, diz que a gente é imortal enquanto ainda lembram da gente. Sim. Entendeu? Porque assim, a gente vai chegando num ponto, todo mundo já deve ter visto esse vídeo, que você vira uma foto ali. Enquanto as pessoas que passam sabem quem está naquela foto, você vive. A partir do momento que a próxima pessoa passar que não sabe quem é, você morreu. Se a gente que está produzindo coisas chegar a produzir isso, sim, a gente vai ser imortal.
Não no sentido de vivo, carne e osso, aí é outra história. Mas é porque a vida ela tá ficando muito menos carne e osso, muito mais. Mas assim, o que é ser imortal? Eu acho que é ser lembrado. Eu acho que é possível, com certeza é possível. Eu acho que tudo depende do conteúdo que você deixa. Né? Olha, por exemplo, eu queria tanto perguntar para o professor o que é que ele ia fazer com isso agora. Porque ele ainda vai estar aqui, de repente. De repente você sabe que ele era a pessoa, isso me chamou muita atenção. 2013, a gente foi a Nova York receber um prêmio de uma publicação que a gente tinha feito, e ele estava acompanhado da filha, do neto, e eu os encontrei para a gente receber esse prêmio da Sociedade Americana. Termina e ele todo feliz, não, eu quero um tempo que eu estou indo trocar meu iPad. E aí eu olhava, mas ele usa iPad em 2013. E ele, assim, olhando o celular, ele olhava toda essa tecnologia com muita curiosidade. Né? Com muita vanguarda, é impressionante. Por isso que eu acho que a gente aprendeu muito bem com essa geração, e eu lamento, talvez, pela geração futura, que talvez não pegue toda essa curiosidade. E a gente não ficava contente só em ver a cirurgia, a gente queria ir para a Barça, lembra que você contou? Falei. Enfim, a gente queria ir para a enciclopédia, a gente queria olhar aqueles periódicos todos. Hoje o pessoal pega o celular, eu fico pensando, é legal, mas perde um pouco da graça. Perde. Toque físico, contato com o outro, vai mudando. Agora, se você sabe deixar esse legado, essa impressão no seu residente, né, no residente que passou pela gente lá, nas pessoas que passaram por vocês lá na Marinha, a gente consegue deixar uma marca assim, né? Eu acho que eu devo continuar, a Gisela também, você também, através dos filhos, você vai, através dos seus alunos, através de cada informação, porque o cérebro vai reter. E a gente aprende que isso você colocou, depois você vai comentar, o computador só imita o nosso cérebro. Ele só está imitando, não é só no pensamento, até na rede neural. Né? O Waze, eu fui aprender essa questão de rede neural com o meu compadre, ele dizendo assim, o que é isso? É um que bota a informação que está alimentando o outro, que vai passar pela mesma estrada, quando surgiu o Waze, né? Vocês ainda citaram isso. A gente ali tinha um grupo ali que a gente começou a usar o Waze no início, que as coisas não tinha estrada. Eu, por exemplo, ia para a casa dos meus pais, eles moram aqui, mas a gente tem uma casa em Friburgo, não tinha. O Waze lá era um tratorzinho, a gente ia passando e ele ia fazendo a rua. O tratorzinho eu acabando. ajudei a fazer os caminhos lá em Friburgo, entendeu? Exatamente. Então, assim, eu já falava isso com as mídias, né? Que o pessoal, mas né, ficar na internet com o pessoal. Não. O que nós temos que aprender, né? Assim, com o pessoal, né, de outras gerações, tipo assim, a querer usar essa curiosidade. A gente já tem, mas tem gente que não tem. A querer usar. Eles têm que aprender com a gente essa troca do ser humano. Porque a gente acostumou a falar com as pessoas, o paciente, ele chega, ele dá uma virada ali de sobrancelha que você já pegou. Coisa que tira. Você na internet só, você vai perder. A telemedicina ajuda você a olhar o rosto da pessoa. Porque uma boquinha para lá, uma coisinha para lá, gente, né? E não tem a empatia. Isso aí a máquina nunca vai ter, né? Não vai. Vamos ver, né? E a intuição, que é aquela de você agir rápido numa coisa, baseado em tudo que você já viveu. A gente é muito mais rápido nessas decisões. Mas você falou uma coisa ali que eu ia falar, falou de empatia, de curiosidade. Não, eu acho que é isso, porque como a gente é essa última... não, eu lembrei que eu queria falar. Fizeram estudo que as gerações que seguem a nossa, né, que é o quê? É boomer, é X... Aí depois tem um QI mais baixo que a nossa. É a primeira vez que o QI baixou. A gente veio ganhando. Baixou. Porque é mais fácil. Eles têm um acesso mais fácil do que aquilo que a gente já fez. Entendeu? Não quer dizer que não vai se criar mais. Vai. Mas talvez menos. Se a gente não plantar essa sementinha do que nós... Né? Não está pronto e acabado ali, não, gente. A gente pode fazer diferente. Como é que a gente vai fazer diferente? Tudo que for feito diferente vai continuar se alimentando ali. Mas... Poderia, num mundo maluco, acabou, não precisa fazer mais nada. Ninguém precisa fazer mais nada, tá tudo aí. O problema é que, ao mesmo tempo que você capacita a máquina, você está diminuindo a sua própria capacidade de raciocínio, né? Você delega ao computador pensar. Pensar por você. Até telefone. Sim. Eu sei que sou telefone de cor de todo mundo. Aquele negócio Hoje em dia você vê
pelo WhatsApp, você não, dificilmente você vai gravar todos os números, né? E o que preocupa saber tudo Tudo de cor, né? E o que preocupa é que exatamente esse exercício mental é que mantém a saúde do cérebro mais tempo, né? Não é à toa que se indica para o pessoal, né, para a gente treinar Alzheimer, demência, tudo, fazer o quê? Palavra cruzada, fazer coisa, manter as conexões ali, mentais, exercícios mentais de coisas novas, né? Mentais e usando habilidade manual, que é uma coisa que a gente esquece. Hoje a gente aprendeu a digitar, eles não aprender escrevem. novas línguas, quer dizer, tudo isso você mexe com... O nosso cérebro aprende com a gente escrevendo. Você tem um tradutor imediato. Se você tem todas as facilidades, quer dizer... O seu cérebro não vai pensar. Pode ser que no futuro tenha alguns tipos de outras doenças neurológicas que possam surgir com toda certeza. A partir do momento que você fique colado ali no celular com as facilidades. Nosso cérebro vai diminuir de tamanho. A gente vai atrofiar os neurônios. Já usou tradutor online, né? Já. Você não confere? Não tem um monte de coisa errada? Tudo. Por quê? Porque você sabe o inglês, ou o francês, ou a língua que seja, você vai conferir. Quem não sabe vai ter que acreditar no que está escrito ali. Se eu falar que eu não usei. É muito legal. É maravilhoso, entendeu? Então não usa não. Fique inocente. Não é. Se você quiser um inglês, muitas vezes a gente põe no ChatGPT para pedir para sugerir uma melhor maneira de reescrever o texto, ele coloca no inglês mais coloquial, que às vezes não é o que a gente usa. A gente tende a ser muito polido, mas tende a repetir, né, a maneira com que você se expressa, e ele usa todas as expressões. Ele ainda tende muito a né? usar muito adjetivo, muita coisa, mas você pode pedir as linguagens. Quando for falar, você pede o tom, entendeu? Para quem você vai falar. O público-alvo, né? Entendeu? Eu vou dar uma de queimaduras para médicos, não cirurgiões plásticos. Eu vou dar uma de queimadura para alunos do 5º ano do fundamental. Ele vai ajeitar aquilo ali na linguagem deles. Eu acho que essas coisas que facilitam. Eu vejo nessas pequenas coisas mesmo. E na BNT. É uma bibliografia muito chata. Isabel, Oi. A Irene vai te entregar um mimo da Silimed para você, tá? Em agradecimento à sua participação, porque assim, é sempre muito enriquecedor, né? Obrigada, gente. Que lindo. Valeu. É muito enriquecedor a gente ter alguém que fale de inovação, né? A gente tem, como cirurgião, que ter a coragem de inovar também, sempre para benefício dos pacientes da gente e para a gente mesmo, né? Com certeza. Enfim. Ai, gente, amei tudo. Nada virtual, tudo real, né? Tudo tocado, tudo real. E eu queria as considerações da Irene e da Gisela para a gente fechar o bloco, então. Bem, gente, vocês tiveram o prazer de ouvir esse papo super legal, assim, super pensando no futuro, né? Com a Isabel, a gente agradece muito a tua presença. Eu que agradeço, gente. Foi muito boa tarde, maravilhosa aqui com vocês. A gente podia continuar falando aí sem parar. Continua com a gente aí. Eu queria te agradecer também e sigam a gente no YouTube, Spotify e Instagram.